Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Hoje é o 38º dia da nossa quarentena de fortalecimento espiritual e hoje estaremos falando sobre a resiliência. Então, antes de darmos início aqui, vai compartilhando rapidamente para que possamos então explicar-lhes. Boa noite a todos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Seguimos firmes no nosso propósito, né? Faltam somente 2 dias e eu tenho a certeza que você que começou desde um princípio conosco não se arrependeu, né? Porque os temas são somente para nosso fortalecimento espiritual, né? E você que começou do meio ou quase agora, ou ainda que você tenha começado hoje, não importa. Nossos vídeos estão ali no canal, né? No canal da Igreja Cristã Vinde a Mim, no YouTube. E você pode ter acesso, né? Ainda vamos continuar de quarentena e provavelmente até o dia 10, né? Segundo aí o governo, até agora. Então você pode aí diariamente, enquanto você lava a sua louça, você arruma a sua casa, você pode colocar os vídeos para você relembrar ou para você começar a assistir e ir fortalecendo a sua vida espiritual diariamente, tá bom? Exatamente. Nesses vídeos que foram gravados, você vai ter aí alimento para várias situações, tá bom? Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu estou passando por um problema determinado de um assunto. Então eu pego esse vídeo de acordo com o problema da pessoa e mando para ela. Então você tem o livre acesso, é só você se inscrever na página Igreja Cristã Vinde a Mim no YouTube, Guará, né? Igreja de Guará, e você se inscreva, clica aí no sininho para você poder então ter o acesso total de todo o conteúdo, né? Bom, já compartilharam? Compartilhe rapidamente, marque o nome das pessoas que você deseja, aquela pessoa que você sempre fica empurrando, sabe aquela pessoa que você fala assim, vamos fulano, vamos, força, força. E a pessoa diz, não sei se vai dar, tá difícil, aquela pessoa que vem reclamando dos problemas. Compartilhe então, porque hoje o tema é resiliência, que é justamente a capacidade de você reverter uma situação adversa, uma situação difícil. Sabe aquele momento quando você diz, olha, agora dessa eu não escapo. Dessa situação difícil que eu estou vivendo, eu não sei o que vai acontecer. Mas com fé em Deus, certamente, com resiliência, você vai vencer. Inclusive, eu tenho aqui 4 exemplos, 4 personagens bíblicos, dentre tantos, né? Porque se você analisar as Escrituras, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre a resiliência. A resiliência é a capacidade de manter-se firme, né? Nas lutas enfrentadas. Isso na resiliência cristã. Mas na física existe um tipo de resiliência que é a propriedade de alguns corpos apresentarem a retornar à forma original. Na psicologia pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas. Então assim, a resiliência está em todos os âmbitos. Mas para nós cristãos é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas, diante das adversidades. Ou seja, as adversidades estão para todos. Agora cabe a nós saber se vamos permanecer firmes ou não. É você se adaptar naquela situação adversa a você, mas você se adapta de maneira que você vai evoluindo positivamente frente àquela situação que você está vivendo. Isso é resiliência. Até porque, Paulo, a Bíblia diz que não existe dificuldade ou tentação que não podemos suportar. A Bíblia fala a respeito disso. Deus nos conhece tão bem que Ele não coloca sobre nós uma carga maior do que aquela que podemos suportar. Isso prova que Deus, Ele dá a todos os seres viventes essa resiliência. Podemos dizer que é uma virtude de Deus, um dom de Deus que você tem
de resiliência. Talvez você não a usa. É mais ou menos Uns até... tem mais, outros menos, né? Exato, é você suportar aquela situação difícil. É você não se inibir, não se intimidar. Por exemplo, estamos vivendo a pandemia. Então, agora mais do que nunca é um momento onde a sua resiliência tem que sobressair. Porque tem pessoas que falam que tem muita fé, tem fé, mas sem a resiliência a sua fé não vai funcionar. Não. Lembramos lá de Pedro, por que Pedro afundou? O que faltou nele foi a força. Ele não se adaptou com aquela tempestade, porque resiliência é isso. É você se adaptar de maneira positiva frente à situação adversa que vem sobre você. Não. E Pedro, quando viu aquela ventania, aquelas ondas batendo nele, assustando ele, aquele barulho tremendo, ele não se adaptou, ele se assustou. O que a gente quer deixar bem claro aqui nesse vídeo, antes de você falar dos heróis da fé, né, Josué, Ezequiel, Jeremias, é que você pode, né? Vou repetir aqui para você que está entrando agora. Deus, segundo a Bíblia, não nos dá tribulação maior do que possamos suportar. Então, se você está passando determinada situação, a gente tem que parar com essa mania de se vitimizar. Isso é para todos nós, independente se uma situação menor ou maior. Ninguém está aqui minimizando a dor de ninguém. Só que se a gente fica nesse ciclo vicioso de vitimismo, a gente não vai ser resiliente. E Deus não opera. Porque a resiliência é uma capacidade que Deus nos deu no momento para que a gente venha exercer, né, no momento da dificuldade. Só que, infelizmente, muitas vezes, no momento que a gente passa dificuldade, a gente, vamos dizer assim, que a gente, ao invés de usar aquela fé que aprendemos de exercer, a gente fica remoendo aquilo. Atua de maneira que parece até que nunca aprendeu. Exatamente. É isso que nós temos visto. Quando vem um problema contra a sua pessoa, como você reage? Com resiliência, você se adapta com aquela situação adversa? Ou você se rende, se assusta, se assombra, se desespera, desanima? É isso que nós temos visto. E isso é um erro gravíssimo. Você não pode permitir que isso aconteça com você. Tá bom? Por exemplo, nessa pandemia que estamos vivendo, quem não tem resiliência deve estar pirando já. Porque é justamente isso, é você se adaptar de maneira positiva frente ao problema. Isso é resiliência. E você precisa disso. Bom, eu tenho aqui 4 exemplos. Vou falar de Josué, Ezequiel, Jeremias e Paulo, que eu separei aqui para você, sobre situações que eles estiveram que não foi suficiente a fé, mas também a resiliência. Então, em Josué diz assim, Deus fala, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Você vê que a pessoa, quando ela está em estado de depressão, elas não gostam, as pessoas deprimidas, elas não gostam de que nós falemos isso para elas. Seja forte, seja corajosa, levanta a cabeça. Você pode observar nos comentários, a maioria deles, eles não admitem que é um erro, está aqui a prova, eles não aceitam esse conselho. Eles falam, vocês não me entendem. Claro que nós entendemos. E a gente não está minimizando a sua dor. E por isso que estamos compartilhando isso com você. E a gente pode falar a respeito, Paulo, porque a gente tem casos na nossa família. Né? Então, todos os dias eu tenho um caso desse. E na nossa família, nós sentimos a dor também do que é uma pessoa deprimida, porque nós tivemos casos na nossa família. Então, a gente sabe que a dor de um deprimido, a dor da tristeza ou das situações adversas, o emocional é muito forte. Mas por que a gente faz esse papel contrário? Porque esse é o nosso papel. Porque se eu for chorar junto com você, você vai se matar. Então, qual que é o nosso papel? É justamente mostrar que através da palavra de Deus e através das promessas e da prática, você pode vencer. Você vai se tornar mais forte e resiliente diante dos problemas. Não é que não estamos nos compadecendo da sua dor,
Mas existem pessoas que têm a necessidade de ficar remoendo aquela dor todo o tempo, e aí a resiliência passa longe dela, né, Paulo? A resiliência é uma solução que Deus dá a você. É isso. Deus te dá a resiliência para que você, fazendo uso da mesma, você vai resolver o seu problema. Caso contrário, você não vai resolver o seu problema. Então, Deus deu uma ordem. Uma ordem. Não foi conselho, não. Não foi sugestão. Foi uma ordem para Josué. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então olha que mensagem, né? A palavra que vem da boca de Deus. Então não tem por que você se intimidar, não se iniba. Aqui Josué ele estava preocupadíssimo. Por quê? Porque até então, lembra que Moisés era o líder do povo de Israel e Moisés morreu. E Josué assumiu o posto, aquela responsabilidade, aquele compromisso. Então, tenha em conta que você ser resiliente não significa dizer que você não vai ter medo, que você não vai ficar preocupado. Isso é normal, é somos óbvio. Humanos, né? Claro, mas o que você tem que aprender é agir de maneira contrária à situação que você está vivendo, para você poder resolvê-la. Em Ezequiel, essa aqui é forte. Acho que vou deixar por último. Poxa vida. Já pensou morrer um familiar seu? Pensa aí. Em um familiar seu que de repente já faleceu. Dói, né? Só de você lembrar dói. E Deus avisou Ezequiel. Deus disse a ele, olha, a sua amada esposa, ela vai embora, ela vai morrer. E você não vai poder se lamentar a perda dela. Não, e você não vai chorar apenas o luto dela. Deus proibiu ele de lamentar a perda. Deus proibiu ele. Olha só, imagina se Deus fizesse com você. É capaz de você ficar com ódio de Deus. Tem gente que tem mágoa de Deus. Então, em Ezequiel, imagine a resiliência que ele teve que ter. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. É forte, né, gente? Pensa bem. Deus proibiu ele de lamentar a perda da sua esposa. Então, haja resiliência para você agir de maneira como se nada estivesse acontecendo. Isso foi uma situação isolada, né? Isso teve um motivo por detrás disso que a gente Depois não vai você pode ler aí entrar em detalhes. Ezequiel 24, verso 36. Você pode meditar aí para você entender o texto completo. Mas isso mostra pra gente que em determinados momentos, Paulo, a gente tem que ser um pouco até frio. Sim, porque senão você vai ficar, de repente, chorando até quando? Lamentando até quando? Quantas pessoas... O meu pai já faleceu. E você não Eu não pude sequer enterrar o meu pai. Eu estava na Argentina. E nem por isso, claro, que me doeu, chorei, fiz a minha oração a Deus e pedi a Deus forças. E a resiliência, a minha resiliência neste momento foi o que eu tive que colocar em prática para eu agir de maneira, e te digo mais, eu me lembro que foi um dia de reunião, eu subi no altar, fiz o culto, fiz a reunião normal, abençoamos as pessoas nem perceberam que o meu coração estava dilacerado. Só a resiliência pode fazer isso. Porque eu tive que agir de maneira positiva. E friamente, né? Exato. Friamente, igual ao caso do profeta Ezequiel. Quer dizer, Deus foi claro com ele. Olha, você não vai derramar uma Você não vai lágrima. lamentar, você não vai chorar e não vai correr dos teus olhos lágrimas. E quando a gente fala, às vezes, isso numa orientação, num atendimento para a pessoa fica brava. O pastor não me entende. Fica brava. Não é que nós estamos minimizando a sua dor, não, gente. É que se nós não injetarmos em você uma resiliência, uma fé, um combate positivo,
você vai entrar em choque com você mesmo. Lembrei agora de Pedro, quando morreu um familiar de Pedro, e Pedro disse a Jesus, deixa eu ir lá enterrar o meu familiar. Qual foi a resposta de Jesus? Pedro, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Exato. E os vivos cuidem dos vivos. Imagina o choque. Que isso? Que insensível. Que absurdo, você não tem amor a gente, não. Quer dizer, a fé, ela te leva sempre para cima, para frente, para olhar para diante. Mas tem pessoas que vivem presas ao passado. Mas por quê, Paulo? Porque todos nós associamos o amor de Deus com sentimento. E não é. O amor, o carinho, né, a compaixão. Não é isso, gente. Você vê em várias passagens bíblicas o que é o amor de Deus. É o que você está falando. O amor de Deus nos impulsiona para frente, nos guia para uma fé de raciocínio, uma fé consciente. Você não fica preso a nada. A fé não permite você estar presa ou preso a pessoas ou a coisas. Mas isso significa se um parente meu morreu, eu não posso chorar? Não, é claro que não. Claro é isso que que a gente está falando. É claro que sim. Você vai chorar a perda do seu familiar. A própria Bíblia fala a respeito do momento do luto, do tempo de luto que a gente tem que viver. Sim. O que nós estamos tentando dizer aqui para você é que você não fique nesse preso. A esse buraco, a esse Por exemplo, poço, todos né? os anos que vem aquela determinada data, você fica lamentando, você fica arrasado, você fica desanimado, você não tem vontade de trabalhar, enfim, você fica com aquelas lembranças que te causam tristezas, que te causam lágrimas tristes. E a resiliência, ela te impulsiona justamente a você agir de maneira oposta, de maneira positiva. Por exemplo, quando alguém fala, seu pai morreu, meu pai morreu. Mas olha, eu tenho boas memórias, eu não vou ficar mais lamentando. E mais, você tem que cuidar dos que estão vivos agora. Cuide dos que estão vivos. Tem gente que cuida mais dos que estão mortos do que dos que estão vivos. Olha a incoerência. Bom, então, seja resiliente. Agora eu quero falar aqui para vocês de Jeremias. Deus disse a Jeremias, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então você observe aí que Jeremias estava numa situação de medo, Josué, Ezequiel, vou falar agora de Paulo, e tem um que podemos dizer que é o mais importante de todos, o próprio Senhor Jesus. Você já ouviu falar que quando ele foi orar no jardim Getsamane, ele suou sangue. Sabe por quê? Porque ele estava tenso. Ele estava numa angústia muito profunda ali, de maneira que, cientificamente falando, as veias sudoríparas arrebentaram, foi onde Jesus suou sangue. Então ali Jesus estava, digamos, com medo, a ponto dele dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você vê que Jesus ele falou, tira isso de mim, por favor. Só que Deus se calou, ou seja, não tem jeito. Essa adversidade, meu filho, esse desafio, essa luta, esse deserto que você está passando, você vai ter que enfrentar, e isso se faz com resiliência. Positivamente, eu vou lá, tanto que Jesus se levantou e foi, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso não foi fé, isso foi resiliência. Então você precisa aprender a diferença do que é fé e resiliência. Repito, Pedro teve fé para andar no mar, mas ele não teve resiliência para suportar positivamente o medo das ondas. Por isso que ele afundou. E o que tem de cristãos afundados sobra. Então pense nisso. E eu quero falar mais uma, de Paulo. Tem tantas, né? Paulo, né? E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Porque Paulo, você já conhece um pouco da história de Paulo, vivia sendo perseguido.
foi preso, foi açoitado, foi acorrentado. Tudo porque ele falava do nome de Deus, do nome de Jesus, precisamente dito. Então Deus falou para ele: não temas, fale, não te cales. E eu vejo hoje, vou repetir o que eu sempre falo, que nós sempre falamos na igreja. A resiliência, você vê que no passado, Paulo, na época dos mártires cristãos, era muito maior. Nem se compara hoje. Veja, meu Deus do céu, as pessoas eram jogadas em covas de leões e permaneciam acreditando. As pessoas eram jogadas no Coliseu, né, na arena, para ser comida pelos leões, ela e sua família. E a pessoa, segundo históricos, os cristãos morriam louvando. Quer dizer, e hoje nós vemos, né, a Bíblia diz que é uma leve e momentânea tribulação, né, que provocará um grande peso de glória. Mas hoje nós vemos, eu não me refiro nem a tribulações, às vezes existem sim problemas sérios que nós atendemos, mas às vezes, Paulo, existem problemas que eu olho assim e a pessoa já quer sair da igreja por causa de uma coisa que não tem nem sentido, não tem nem como a gente começar a conversar. Sem comentários. Ai, tô tão desanimada. Você veja... Né, só concluir aqui o raciocínio. Ai, tô tão desanimada. Aí você pergunta por quê. É uma coisa, às vezes, tão mínima que eu não acredito que essa pessoa teve um encontro com Deus. Que ela conheceu Jesus. Não teve. Eu tenho certeza que não. Porque... Não teve, tá longe. Teve um encontro com a igreja, conheceu mais um pastor, ou algum bispo, ou conheceu algum padre, mas a Deus ainda não. Porque esses heróis da fé do passado eram jogados em arena e permaneciam na fé? Como é isso? Eu falava hoje no culto, se você vê lá no YouTube, que quando a pessoa ela está unida com Cristo, então ela é forte e o amor de Deus te anima e o Espírito de Deus habita em você. 3 benefícios para quem está unido a Cristo. Ela é forte, o amor de Deus a anima, então ela não é desanimada, e a presença de Deus habita nela. Agora, pessoas que somente estão na igreja, aí vem uma turbulência, vem um problema, como você mencionava, ela já quer sair da igreja. Qualquer coisa é motivo. Você fala para elas, né? A gente como pastor, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A gente como pastores, nós temos a obrigação diante de Deus de levar vocês à salvação. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é ensinar vocês a verdade, quer goste ou não, né? Então, às vezes, a gente faz orientações que vão de contra aquilo que você acredita, ou daquilo que você aprendeu, ou daquele sentimento que você tem no coração. Então, aquilo ali choca. Como aconteceu comigo, como aconteceu com ele, como foi quando fomos orientados quando chegamos na igreja. Então, às vezes, nós orientamos de coisas tão pequenas e aquilo já é motivo para a pessoa se rebelar. Aquilo já é motivo para a pessoa não gostar. E isso porque estamos orientando para o bem dela. Estamos orientando porque já temos experiência, nós podemos falar e ensinar para vocês, porque já fazemos isso há alguns anos, né? Não somos donos do entendimento e da verdade, mas nós temos a capacidade sim de ensiná-los, de ajudá-los. Então, nós orientamos, às vezes coisa pequena, olha, procura, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí a pessoa já acha ruim, fica de bico. Então, assim, fica difícil ajudar pessoas assim. Então, a gente está falando tudo isso por quê? Porque a resiliência cristã diz respeito à sua atitude diante dos problemas. Se você, por qualquer coisa, você já quer sair da fé, fica difícil Deus agir na sua vida. Tá longe de Deus. Você vê, nós estamos vivendo aí uma pandemia, digamos 40 dias, né? Uma quarentena. E como você falava, tem gente que já demonstra a infidelidade a Deus, a fraqueza, a incredulidade, tudo que ela aprendeu, porque aprende, é jogado no lixo. Né? Parece que nunca escutou um ensinamento. Agora imagine o povo de Israel. O povo de Israel,
Eles ficaram no deserto, não foram 40 dias, não. Foram 40 anos. Estou falando no deserto. Deserto já com Deus. Não estou falando dos 400 anos de escravidão. 40 anos com Deus, dando carne, pão, cuidando, alimentando. A roupa não se gastava, como a gente falou aquele dia. E o povo se manteve fiel, firme na fé. Agora, 40 dias, você está na sua casa, você tem a comodidade do seu sofá, você tem a sua cama, você tem a sua televisãozinha. Não está no deserto. Você não está no deserto, você não está debaixo do sol. Quer dizer, dentro de tudo que está acontecendo de ruim, poxa, faz um comparativo entre você, vamos dizer, todos nós, entre a quarentena que estamos vivendo e os 40 anos que o povo de Israel viveu. Eles se mantinham na fé. Diz a Bíblia que eles louvavam a Deus com fervor. Eles eram fiéis a Deus. Claro que sempre tinham os rebeldezinhos, mas não se preocupe com os rebeldezinhos, não. Os rebeldezinhos, Deus falou assim para Moisés, separa os que são os da fé, porque os demais eu vou vou exterminar com todos eles. E dito e feito. Então, meus queridos, resiliência. Resiliência. Repita aí. Resiliência. Resiliência. Vamos então fazer a nossa oração. Hoje é o penúltimo dia. Não, antepenúltimo. Hoje é o antepenúltimo dia. E nós vamos fazer, um sorteio. Vamos, no último dia, que vai ser na quinta-feira. Quinta-feira. Eu vou deixar ela dar o recado. Eu quero fazer a oração e você dá o recado do sorteio. Você vai estar concorrendo. Calma então. aí, eu vou fazer a oração primeiro. Depois você dá o recado. Então tá bom, desculpa. Vamos fazer a oração e você peça neste momento. Mas peça, pode pedir. Não tenha vergonha não tenha medo não. Peça a Deus. Fala, Deus, se é isso que falta para mim, essa resiliência, essa atitude positiva, eu me adaptar com a situação adversa, então me ajuda. E Ele vai ajudar. Na verdade, Ele já está te ajudando. Se você colocar em prática tudo que foi dito aqui, você vai ver a diferença positiva na sua vida. Tá bom? Vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, podemos dizer o autor da resiliência. Eu te peço, meu Pai, abençoa todas essas pessoas que estão orando conosco. Sim, Jesus. Pessoas, meu Deus, aqui tem pais de família, mães, esposas, filhos, empresários, investidores, trabalhadores, desempregados, autônomos, estudantes. Tem muita gente, meu Deus, que neste momento se encontra como se encontrava Jeremias, Ezequiel, Paulo e Jesus e tantos outros, em meio a uma turbulência, meu Pai, diante de uma situação adversa, ou várias. Mas eu peço a Ti neste momento, aflora a resiliência que essa pessoa tem e talvez ela não sabe usar, talvez ela não percebeu o quão forte ela é. Porque se ela está aqui orando conosco, certamente, meu Pai, ela já venceu tantas lutas, tantos obstáculos. Então eu te peço, Espírito Santo, traz à memória a todos que oram conosco, que ela é forte, que ela já venceu. Que se ela está aqui conosco agora é porque ela já venceu e vai continuar vencendo. Sejam vocês abençoados, que o Espírito de Deus, que é o Espírito da resiliência, esteja agora sobre você. Coloca aí a mão no seu coração e diga que a partir de hoje a resiliência que eu tenho seja aperfeiçoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. É isso. Acredite nisso. Eu acredito nisso. Eu tomo posse dessa oração para a minha vida. Eu também. Então, certamente que o milagre já aconteceu, tá bom? Você verá frutos positivos a partir de agora. Agora a Bianca vai dar a você um recadinho do coração. Gente, olha, no último dia, tá? É o 40º dia. Nós vamos estar fazendo um sorteio de um livro meu e de um bolo para você, tá? Qual é a condição para que você concorra
a esse sorteio. A condição é você se inscrever no canal do YouTube da Igreja Cristã Vinde a Mim, tá? Você deve estar inscrito lá, então corre lá, terminando essa live, você corre lá e se inscreva no canal do YouTube, você que ainda não está inscrito, não é o Facebook, é o YouTube, tá? Igreja Cristã Vinde a Mim Guará. Tá? Põe Você lá vai no ter YouTube. o símbolo da igreja, tá? Você compartilha o canal na sua página, então você vai se inscrever lá no canal e você vai compartilhar o canal na sua página do Facebook, tá? E você, então, no dia... Na quinta-feira, no 40º dia, você vai marcar a maior quantidade de amigos que você puder, ou seja, escrever o nome da pessoa ali, né, nos comentários, e depois a gente vai estar se organizando, vendo se realmente você está inscrito, se você compartilhou na sua página pessoal e se você fez o maior número aí de indicações a amigos, né? Se você marcou os seus amigos, você vai estar então ganhando o bolo. E como será feita a entrega do bolo e do livro? Lá na Igreja Vinde a Mim na sexta-feira. Então o vídeo termina na quinta, na sexta-feira o pastor Luiz vai estar lá a partir da 13h. Você já pode retirar o seu livro e o seu bolo. Então, vale dizer que você tem que morar aqui perto da cidade de Guaratinguetá. Pode ser aqui no Vale do Paraíba. Porque tem pessoas agora que nos assistem da Colômbia, do México, da Argentina, do Japão, dos Estados Unidos. Então vai ser meio difícil você pegar esse bolo. Mas isso não impede de você participar, de você se inscrever no canal e de você compartilhar, porque isso é uma forma de ganhar almas para Jesus. Com certeza. Então você não vai ganhar o bolo e o livro, porque não Mas tem a como bênção, você que é o principal, você vai ganhar. Mas a bênção do Senhor você vai receber. Então tá bom. Deus abençoe a todos, uma ótima noite e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe, amados. Tchau, tchau.